Glória ao nome do Senhor. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Acharam aí? Nós vamos ler do 1º ao 10º. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Podem assentar, queridos. Glória a Deus. Aqueles que estão intercedendo podem assentar também. Assentem-se, por favor. É interessante esse texto, porque esse texto ele acontece num lugar específico. É bem interessante, porque Lucas, ao relatar, ele é enfático. Ele era colocado junto à porta do templo chamada Formosa, porta formosa do templo. E é interessante que por 2 vezes ele enfatiza isso. Lá no versículo 2 ele diz: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. E no verso 10 diz que eles reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. O que é algo formoso? É algo bonito. O que você acha de chegar na porta da igreja e costumeiramente, todo o culto tem um mendigo sentado ali, com os seus pés emborcados? Ele não consegue andar porque os seus pés são tortos. Ele está com as pernas atrofiadas, os pés tortos. E todo dia, antes de começar o culto, a família dele deixa ele ali, porque é o único ganha-pão dele. E todos os crentes que passam ali, ele estende a mão e fala: uma esmolinha, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Coloca uma caixinha na frente e diz: eu sou paralítico de nascença e peço a você, que é um cristão, que me ajude, pelo amor de Deus. Então a porta que era formosa ficou deformada, deformosa. Tinha um deformado na porta que era formosa. Formosa é aquele que é bem formado, é bonito. Mas tinha lá na porta um deformado, cuja
preste atenção nisso, cuja religião não tinha poder para mudar a sua condição. Tinha duas formas de mudar a condição daquele homem. Uma era que ele recebesse um milagre de Deus. E eles criam num Deus de milagres, só que não havia milagre desse Deus naquela porta, naquela vida. A segunda era que os irmãos se juntassem, ou que os judeus se juntassem e dissessem: olha, de hoje em diante você não precisa mendigar mais. Nós vamos fazer uma ação entre amigos aqui, e nós queremos você dentro do templo, queremos você cultuando com a gente, adorando com a gente. Então você vai receber uma ajuda mensal, né? Você não vai ter falta de comida na sua casa, não vai ter falta de recursos, nós vamos te ajudar. Então, duas coisas que podiam ser feitas. Uma, um milagre, isso dependia totalmente de Deus. A outra, uma ajuda permanente, isso dependia totalmente daquele grupo de pessoas, de que a gente pode dizer, daquela igreja, que nada fazia por ele. Então era uma igreja, vamos colocar assim, era uma igreja que não tinha misericórdia, não tinha nenhum tipo de empatia com aquela vida, e não tinha poder. Não tinha poder. Mas naquele dia aconteceu algo diferente, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o poder que move os cristãos. Porque naquele dia, dois cristãos, eles eram judeus, mas eles não eram do movimento judaico, eles não eram da religião judaica. Eles agora cristãos, crendo que o Messias já tinha chegado, eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo lá no dia do Pentecostes. Eles agora estão subindo para o templo, e agora eles vão ser movidos pelo poder de Deus, poder do Espírito Santo, aquele Espírito que foi derramado e que foi dito: vocês agora têm poder. Irmão, você recebeu esse mesmo poder. Por que a gente ora? Por que eu orei pelas pessoas que estavam aqui? Porque eu creio que esse poder se move. E eu tenho feito isso pessoalmente, porque eu quero me aproximar das ovelhas. Mas qualquer um de vocês poderia ter orado por eles. A gente precisa aprender a abençoar uns aos outros. Nós precisamos. E assim, orar, pastor, orar qualquer um pode, mas poder nem qualquer um tem. É verdade. Poder só tem aquele que tem Jesus. E aquele que tem Jesus tem poder. E aquele que não tem poder é porque não tem Jesus. É sine qua non. Isso é, sine qua non é algo que você tem por conta de você ser. Por exemplo, é sine qua non que um piano, ao ser tocado, ele emita som. Ele emita som de cordas. Sine qua non isso. O som de cordas ao piano. Você não vai tocar um piano e sai um som de trombeta lá de dentro. Assim como você não sopra uma trombeta e sai o som de um teclado. Então o som da trombeta é sine qua non a trombeta. Eu falei esse termo e estou me explicando agora para vocês, para aqueles que não sabiam o que era. Então é sine qua non ao cristão o poder. Mas nós temos nos enchido de igrejas que não têm poder algum. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é poder. Literalmente a palavra de Deus diz isto: o reino de Deus é poder. Quando Paulo fala da sua pregação, eu vou insistir com vocês nesse ano sobre isso, porque eu quero que vocês entendam que Deus os chamou para serem usados por Deus. Deus não os chamou para assistirem culto. E é por isso que às vezes a gente não tem um propósito lá adiante, lá na frente, porque a gente só fica esperando que Deus faça alguma coisa por nós, e a gente não espera que Deus faça alguma coisa através de nós. Então com o tempo vai perdendo sentido de estar aqui, vai perdendo sentido de ler Bíblia, de ficar orando. Para quê? Ora, se eu estou doente eu vou ao médico, se eu estou com problemas emocionais eu vou ao psicólogo, se eu estou precisando de dinheiro eu vou trabalhar, se eu não tiver como ganhar eu peço esmola no semáforo.
Quer dizer, para que serve igreja? Para a gente ficar feito judeu aqui, que fica um cara sentado na porta e a gente não tem nem poder e nem empatia por aquela vida? Quer dizer, a palavra de Deus não faz diferença nenhuma. A ação do Espírito na nossa vida não nos torna poderosos em nada, não nos move em nada. A gente só serve para trabalhar, comer, beber e dormir, e vir ao culto no domingo e ficar assistindo o pastor pregar. Será que Deus não tem nada maior na nossa vida? Será que Deus não tem nada maior na sua vida? Eu creio que tem. A Bíblia diz que tem. E você deve olhar para isso que Deus tem para você, para isso que Deus tem para a sua vida. E aqui então nós vemos o poder que move os cristãos, o poder que move um cristão. Qual é esse poder? O poder é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder que move o cristão. Não é o poder da argumentação. Então eu estava falando do que Paulo diz. Paulo diz: a minha palavra, a minha pregação não se constituiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não adianta só a gente ter conversa boa, tem que ter poder. Tem que ter poder. Por isso que muita gente cresce dentro da igreja, se cria dentro da igreja, nasce dentro da igreja, se cria dentro da igreja, envelhece dentro da igreja, e você olha para a vida dele é vazia, não tem nada. Por quê? Porque ele não exercita o poder que lhe foi dado, ele não ousa, ele não aplica a sua fé. Esse poder que move o cristão, esse poder está em você também. Então nós precisamos de algumas respostas. Que tipo de pessoa que Deus usa? Por que nem todas as pessoas manifestam o poder de Deus? Ora, dentro de uma mesma casa, às vezes tem 2, 3, 4, 5 crentes. E o diabo está deitando e rolando dentro da casa. Pessoa doente, lá dentro da casa, ao invés do outro cristão ungir e orar, ele pensa assim: eu preciso esperar chegar domingo para o pastor orar. Ora, nós não cremos que Deus nos tornou sacerdotes, reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra? O que você está esperando para reinar? Não, vamos esperar o pastor. Você não é mais católico para esperar o padre, que só na igreja católica só o padre ele é representante de Deus, por isso que ele chama de vigário. Vamos esperar o vigário. O que a palavra vigário quer dizer? Vigário é substituto. Substituto de quem? De Cristo. Então o padre tem poder. Você vai no espiritismo, tem que esperar por quem? Tem que esperar pelo médium. Você vai no terreiro de Umbanda, tem que esperar por quem? Pelo pai de santo. Você vai num templo budista, você tem que esperar por quem? Você tem que esperar lá pelo sei lá, me fugiu o nome agora, o monge, a monja, que agora tem monja também, o monge, a monja. E na igreja evangélica você tem que esperar por quem? Aí, repetindo essa religiosidade que há no mundo, o crente fica esperando pelo pastor. O pastor é uma referência, mas o pastor é o canal de Deus para vocês, é um dos. Mas pode ser o teu irmão, pode ser a tua esposa, pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, a tua filha. Quantas vezes eu já ouvi falar de crentes que estão em casa, doentes, e o filhinho pequenininho vê e fala: mamãe, posso orar por você? Pode, vai lá, coloca, imitando o pastor, imitando aquele que viu orando, coloca a mão na cabeça, repreende a enfermidade, e a enfermidade vai embora. Alguém já teve experiência com isso? Do próprio filho já teve experiência lá? Eu não estou falando de besteira. Por quê? Porque aquela criança fez exatamente o que a Bíblia diz. Ela foi simples e fez o que a Bíblia diz. Tem pai que acha assim: ai, que bonitinho, você viu meu filho orando, que bonitinho. Não tem bonitinho do filho orar. Quando o teu filho ora, o teu filho está usando uma arma. Seria como, por exemplo, o Lamarca aqui, que é policial militar, vê o filho dele
mexendo na pistola dele, no revólver dele, e ele dizendo para a esposa, né? Olha, você viu que bonitinho ele mexendo com a arma? Não tem nada de bonitinho, é uma coisa muito séria o que ele está fazendo. Ele tem condições de usar aquela arma? Se ele tem, ele é precoce, porque precisa de treinamento para usar aquela arma. Onde ele adquiriu aquilo? Agora, o cristão tem uma arma, que é a oração no nome de Jesus. Ele adulto não usa, e o filhinho vem e usa. Não tem nada de bonitinho, tem de poderoso. E nós precisamos entender isso e ser como criança, ousado. A criança não é nem ousada, a criança simplesmente, eu estou falando, usei a palavra ousado, não pareceu usado, né? A criança não é nem ousada, a criança simplesmente, ela é crédula, ela crê, e ela faz, ela repete, e Deus tem a liberdade de fazer, porque quem faz é Deus, não é a criança, não é o adulto, é Deus. Agora a gente vai cheio de perguntas na cabeça, mas será que vai curar mesmo? Ah, será que eu tenho poder? Aí você já pensa, mas esse dia atrás eu fiz aquele pecado, hoje de manhã eu já levantei, já com raiva, agora como que eu vou orar pela pessoa? Confessa o teu pecado e deixa, você alcança a misericórdia, irmão. Deus te purifica, e larga a mão de ficar pecando também, né? Que vida lascada que você leva, miserável que você leva, que toda hora você está pecando. É para a gente não pecar. Todavia, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, diz a palavra lá em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. E no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não temos por que não orar. Então o poder que move o crente deve ser o poder que move a nossa vida. E eu queria observar com vocês aqui 3 respostas que Deus dá sobre essa questão do poder que move o crente nesse texto para nós. A primeira resposta é a pergunta: quem que Deus usa? Então vamos ver lá. No verso de número 1, a gente já vai ver quem Deus usa. A gente pode pensar, não, usa os líderes, Pedro e João, os apóstolos, não é? Mas depois você começa a ver que primeiro começou os apóstolos, mas a igreja estava aprendendo, porque a igreja tinha acabado de se converter. Mas daqui a pouco está todo mundo orando, está todo mundo fazendo, e Deus está usando, porque lá em Marcos 16 diz que esses sinais seguirão os que creem, não é os apóstolos, os que creem. Batiza eles, prega, batiza, lá em Marcos capítulo 16, né? Resumindo, prega, batiza, e esses sinais vão seguir eles: expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, dano nenhum lhes fará, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é para quem? É para os que creem. Então vamos lá, esse texto traz essa resposta: quem é que Deus move com o seu poder? Que tipo de cristão é esse? Já que nem todo cristão se deixa mover. Qual é o cristão do qual Deus fala? Então ele fala: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então primeira coisa que a gente vê aqui: quem é que Deus usa? Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que ora, aquele que busca Deus. Pedro e João estavam subindo para quê? Para orar. E eles estavam indo onde? Na igreja, no templo. Então, tem duas qualidades dessa pessoa que Deus move. Primeiro, ela tem comunhão com Deus e tem comunhão com a igreja. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele e com quem não tem compromisso com a igreja. Se a pessoa tem compromisso com Ele e tem compromisso com a igreja, ela vai ser usada. Por quê? Porque ela está no meio dos crentes. Ela está sempre em comunhão com os crentes. Eles estavam subindo ao templo. Estavam subindo ao templo para quê? Para orar. Porque a cada 3 horas eles estavam orando lá, tinha oração.
era a 9ª hora do dia, primeira hora 6 horas da manhã, depois a 2ª hora, 3ª hora, 4ª hora, era, a minha não traz, mas era a 4ª hora do dia, né? Terceira, quem tem aí desse jeito? A minha está 3 horas da tarde, era a 9ª hora do dia, era a 9ª hora do dia. Então, presta atenção nisso, eles estão indo orar, é o momento da oração. O que eu vou fazer? Eu vou orar. É o momento da celebração. O que eu vou fazer? Eu vou celebrar. Tem gente que vai dizer para você assim: não, meu irmão, isso era o costume da época, hoje em dia não precisa fazer mais isso não. Hoje em dia você não precisa fazer nada. Nem Pedro precisava fazer naquela época, porque ele não era judeu, ele não tinha que estar lá no templo, ele não tinha que fazer os rituais judaicos, mas ele foi lá para orar. E depois você vai perceber que eles tinham um lugar de reunião de oração. Eles ficavam no pórtico de Salomão, era o lugar de reunião da igreja. Lá no pórtico de Salomão, quem que ficava lá? Só os crentes. As pessoas tinham medo de chegar lá. Depois nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Eles entraram pela porta formosa, mas eles foram lá no portal de Salomão, lá na porta de Salomão. Então vejam bem, essas duas características são importantes para você. Você tem que estar nas reuniões das portas, você tem que estar nas celebrações, e você tem que estar na presença de Deus, lendo a palavra, orando, meditando. Se você tem isso, meu irmão, o que vai acontecer com você? Você vai estar sendo capacitado nas reuniões, nas orações de intimidade, e como você é íntimo de Deus, Deus vai colocando pessoas na tua frente. Aí você fala: mas pastor, eu estou doente e Deus não me cura. Meu irmão, se você está doente e Deus não te cura, ora para Deus curar os outros através de você. Porque tem uma máxima na palavra que diz que é dando que se recebe. Se você for ver, Eliseu era um homem poderoso no Senhor, mas ele morreu doente. Mas ele não morreu em casa, quieto, sem fazer nada. Ele continuou sendo usado por Deus para fazer milagres, curas, sinais, prodígios, para profetizar. Ele não ficou lá em casa largado numa cama. Ele foi viver para Deus. Então nada é desculpa para nós. A gente dá um monte de desculpa, mas Deus não o desculpa com as desculpas que você dá. Vida com Deus, vida com a igreja. Meu irmão, vai para a presença de Deus, vai buscar a Deus, vai falar com Deus, vai aprender da palavra, vai orar. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com a sua vida. E como que você vai chegar lá? Eu acho que pior vai ser ir para o inferno, né? Porque tem alguns que, por tanto não fazer, revelam que não são. Mas outros que são, por tanto não fazer, revelam que não têm temor. E diz a palavra que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E as que forem preciosas vão passar pelo fogo e vão ser aceitas. Mas as que forem como palha serão queimadas no fogo. E diz a Bíblia que alguns chegarão e as suas obras serão todas queimadas. Vai chegar cheirando fumaça no céu. E João diz que nós precisamos nos cuidar para não sermos envergonhados na presença de Deus. Eu não sei o que é pior, né? Eu acho que pior é estar no inferno mesmo. Mas você imagina você receber aquele olhar de Jesus e falar: filho ou filha, pelo amor de Deus, você não fez nada, hein? Eu morri naquela cruz e você, que crente miserável foi você. Que crentinho marca-traque foi você. Filho, você não tem vergonha da vida que você não viveu? Você só fez trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, viver em torno do seu trabalho, e sua vida para nada prestou. Você não ganhou vida nenhuma para mim. Você veio sozinho. Cadê seus parentes? Estão tudo no inferno. Você não fez nada para salvar eles. Você não fez nada para salvar os seus amigos com os quais você brincava, ria. Você não orava por eles, você não buscava por eles. Você não ia lá atrás deles, você não convidava para ir na igreja.
Você não ligou para o seu pai, sua mãe, depois ainda quando eles morreram, você ficou chorando e querendo acreditar que eles estavam aqui no céu. Está tudo no inferno, porque eles não tiveram oportunidade, e quem não deu oportunidade foi você. Você imagina ouvir uma coisa dessa de Deus? Pedro, quando Jesus olhou para ele, lembra que Jesus falou para ele: você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Lembra desse texto? Nós já estudamos ele no ano passado. E quando o galo canta pela 3ª vez, Pedro cruza o olhar com Jesus e chora amargamente. Você já pensou você cruzar o olhar com Jesus? Você não vai ter coragem de ficar com esse lambe-lambe, com esse nhenhenhê na presença de Deus, porque você vai ver nos olhos dele, os olhos dele são como chamas de fogo. Isso é queima, olhos que iluminam, olhos que fazem com que você sinta vergonha da vergonha que você é. Está na hora de mudarmos, irmãos. Está na hora de termos comunhão com Deus e comunhão com o povo de Deus. Quanto crente não vai mais à igreja? Quanto crente não serve mais a Deus? Nós treinamos aqui, olha, eu já treinei pelo menos uns 200 líderes de corda. Vai ver quantas cordas nossas estão funcionando. Os crentes estão com medo de pegar Covid. Meu querido, não é só Covid que mata, não. Tem muita coisa que mata. E você pode pegar dentro da sua casa, comendo a comida que você come. Esse dia atrás fiquei sabendo do empresário, algum tempo atrás, fiquei sabendo do empresário em Marília. Que estava no churrasquinho em casa, estava comendo frango, comeu frango. Depois de algum tempo se sentiu mal. Falou, não é nada não. No outro dia estava morto. Morreu comendo churrasco. Ele comeu um pedaço de frango, que tem gente que costuma fazer isso, né? Pegar uma coxa de frango e pegar a faca e cortar no meio a coxa de frango, cortar a sobrecoxa no meio, né? Não sei para que isso, para que o guloso não coma tudo, né? Só que quando você faz isso, você pode estar criando lascas no osso. E ele comeu uma lasca dessa, ele engoliu e ela rasgou todo o sistema dele digestivo. E o intestino dele morreu de hemorragia interna. Por causa de uma lasca de frango. Por causa do miserável que não queria que o guloso comesse. Achava que era o guloso comer uma coxa de frango inteira. Olha a miséria humana como que é. Um homem na idade produtiva morre porque ele está olhando um pedaço de frango que tem que ser cortado, mas aí não vale a pena pedir para cortar com serra, tem que ser na facada, no facão, do jeito mais fácil. Quer dizer, tudo coisa miserável, tudo coisa mesquinha, e você pensa que é Covid que mata. Um outro grande empresário de Marília foi presidente do Lions Club em Marília, muito tempo. Eu conheci ele pessoalmente. Ele um dia foi andar em São Paulo, estava andando numa calçada, sabe aqueles lugares que você anda, você vai pisar, você não encontra o chão porque ele é mais fundo um pouquinho? Ele deu aquele chicote na perna, ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. Você está achando que você está seguro? Só tem uma segurança: Jesus. Jesus é a nossa segurança. Até porque se morrermos, uma coisa que a gente não quer, não faz parte da nossa criação, o desejo de morrer. O desejo de morrer é uma patologia. O desejo do ser humano é de viver, porque Deus colocou esse anseio, esse elan pela vida em nós. Agora tem crente se escondendo, tem crente tentando salvar a sua vida. O que a Bíblia diz? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder ali. Aquele que perder a sua vida por minha causa vai salvá-la.
Então está na hora, irmãos, de acordarmos. Acorda, irmão, desperta, meu irmão. Você que está aí também ouvindo, desperta. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, diz a palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa existência tem um propósito, e que Deus não chamou todos, Deus chamou só alguns, e porque Ele nos chamou, nós vamos saber lá na eternidade, mas Ele nos chamou com um motivo. Deus viu, sei lá se viu alguma coisa em nós, ou se até viu que não tinha nada em nós, éramos os mais podres, os mais insignificantes, e Ele falou: eu vou salvar isso para mostrar para o mundo que eu posso usar essa gente que é nada para a minha glória. Está na hora de mantermos comunhão com Deus, com a igreja, para sermos movidos pelo poder que move os verdadeiros cristãos. A segunda resposta é: como que Deus faz isso? Como Deus move? Então nós vamos ver isso aí do verso 5 ao verso 7. Então lembra, o sujeito foi colocado pela família na porta do templo, né? E ele era colocado ali todos os dias, diz o verso 2, para pedir esmola. E aí Pedro e João viram, melhor, ele viu Pedro e João. Eu creio que até aquele olhar por baixo, assim, sabe, aquele cara que está sentado assim, ele vê os pezinhos vindo, porque você vê que ele não olha nos olhos. Depois a gente vê que ele não olha nos olhos de Pedro e João. Ele meio cabisbaixo, porque a vida do sujeito assim é uma vida miserável demais. Você ficar o dia inteiro na porta de uma igreja para ganhar, gente, eu não sei, aqui no Brasil nós não vemos muito isso, na nossa cidade nós não vemos, talvez em São Paulo a gente vai ver isso. Eu me lembro de ter estado em Cusco, no Peru, uma cidade perto de Machu Picchu, uma cidade muito antiga, é muito bonito de ver inclusive, né? Mas é aquelas estruturas muito antigas da época aí do colonialismo espanhol lá, né? E foi muito deprimente chegar naquelas igrejas com aqueles portais, irmãos, era cada porta enorme, umas portas de madeira enormes, e mendigos, tudo na porta ali, mas é aqueles caras com aquelas feridonas, sabe, aquelas coiseiras assim. Você olha e você vê aquelas pessoas miseráveis, com uma vida sem nenhuma perspectiva. Que triste isso. Ter uma vida sem perspectiva. Ela olha para diante: o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu dia de amanhã? Hoje é dia 6. O que vai ser do meu dia 7? Meu dia 7 é ser acordado, ser pego pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu irmão, ser carregado até na porta da igreja, largam lá, e eles voltam só quando começa a ficar noitinha, ou só depois da última missa, ou só depois da última oração. Que perspectiva! Chega em casa, às vezes vai dormir todo urinado, todo defecado, nem limpam ele direito. Não vão pensar que aqui não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro aqui. Talvez passava um paninho molhado nele. Você imagina, irmãos. Era um negócio assim, horroroso. E aquela pessoa na porta, testemunhando, na porta formosa, testemunhando uma religião sem poder. Era o testemunho vivo de uma religião que não podia fazer nada pelo ser humano. Cheio de gente cumprindo rituais, cheio de gente presentes, gente de tudo quanto é lugar do mundo indo ali, mas sem poder algum. Irmãos, não existe na face da terra nenhuma religião com o poder de endireitar os pés de um homem, de ressuscitar uma pessoa. Esse poder habita somente na vida dos crentes. Nem nesse lugar ele está. Ele só está aqui porque estamos aqui. Do contrário, quando terminou isso aqui, fecha as portas. O último que saiu, o Espírito Santo que está nele, saiu junto com ele do lugar. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E os homens vão a esses templos, vão a Meca. Os homens vão, sei lá, vão lá na Índia, no Taj Mahal,
vão lá não sei aonde, no templo de Shiva, no templo de não sei o que, vão lá para nada, irmãos. Você vê a Índia, eles têm mais Deus do que gente, é uma miséria, é uma miséria. Tinha um homem lá, há tempos atrás, não sei se já morreu, ele tinha, era considerado pelo Guinness Book o cabelo mais longo do mundo. Ele tinha um Rastafari, aquele cabelo que tem cera, sabe? Aquele ninho aquele muvuca que os caras fazem, fica aqueles negócios assim tudo pendurado. Ele tinha um cabelo daquele que tinha vários metros. Ele pegava aquilo, enrolava tudo, colocava em cima da cabeça, colocava um turbante, e aí quando alguém queria ver, ele desenrolava. E aí um repórter da Globo estava lá, né? Aquele pessoal trouxa, bobo, pensa que tudo, que lindo, né? Vamos meditar, vamos fazer yoga, nós vamos agora nos aprofundar na meditação e na espiritualidade. As energias positivas deste lugar vão vir sobre nossas vidas. Quanta besteira! O que ele fez? Ele lá, fazendo reportagem, ele resolveu pedir para o cara soltar o cabelo, e o sujeito soltou o cabelo. E ele então, todo educadamente, politicamente correto, falou para o senhor: posso tocar no seu cabelo? O cara falou sim. Ele pôs a mão no cabelo do cara. Quando chegou a noite, começou a coçar a mão dele. Isso agora é testemunho dele. Começou a coçar a mão dele. Ele pegou uma bactéria, tão sujo aquilo. Ele pegou uma bactéria que não tinha remédio para curar ele. Teve que chegar no Brasil, fazer um exame de lâmina para ver que tipo de bactéria era aquela, que não tinha no Brasil. Não era conhecida, para se procurar um antibiótico para combater aquilo. Ele pegou, pôs na mão no cabelo do sujeito. Olha só o nível de podridão dessas religiões. E as pessoas vão lá, a energia do cosmos, a energia dos cristais. Isso é tudo besteira, gente. O poder é do reino de Deus e age na vida daqueles que têm comunhão com Deus, que têm comunhão com a igreja. É gente séria, é gente que anda na presença de Deus, fazendo o que Deus quer. E como que isso acontece? Então ele vai contando, essa é a segunda resposta. Como que acontece? Vamos ver do verso 5 em diante. Primeiro, acontece por meio da referência. Deus vai usar aqueles que são referência. É por isso que muitas vezes é o pastor que Deus usa. Porque o pastor é uma referência. O pastor que Deus usa, que se deixa usar por Deus, se torna uma referência. O problema é que se torna a única referência. Mas aquela irmãzinha lá daquela rua, naquele bairro, daquela rua lá, daquela casa, ela se tornou uma referência. As pessoas levam ela na casa da irmã, lá para a irmã orar. Aquele irmãozinho lá da rua tal, ou lá no emprego, na fábrica tal, que o pessoal descobre, aquele cara ora, Deus cura quando ele ora, Deus faz milagre quando ele ora, ele tem revelação. Esse dia eu estava conversando com ele. Você acredita que ele falou para mim tudo o que estava acontecendo na minha vida? Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser uma referência. Onde a gente vê isso no texto? Quando o mendigo pede esmola para Pedro e João, a primeira coisa que Pedro faz é dizer: olhe para nós. Olhe para nós. Eles têm que olhar para nós, irmãos. Eles estão de cabeça baixa no mundo, eles têm que olhar para nós. Nós temos que ser referência para eles. Deus vai usar como? Quando a gente for referência, quando a gente puder dizer: olhe para mim. Quando a gente não for na rua o exemplo de briga, o exemplo de discórdia, o exemplo de casamento que não deu certo, o exemplo de vida que não presta. Quando a gente for o exemplo de pessoas que vivem condignamente, pessoas honradas, pessoas que agradam a Deus, referência, olhem para mim. Aonde que, sabe, eu estou com um problema que não acho cura, não. Olha para aquela pessoa, vai lá na casa dele, olha para ele, para você ver só. Lá tem bênção. Como Eliseu passando na porta da casa da viúva, na casa da viúva, né, ela dizendo: ali vai um santo homem de Deus. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem?
O que elas veem quando olham para nós? Se é que nós estamos convivendo com pessoas, porque às vezes o crente vive tão escondido que ninguém convive com ele. Mas o que vem? Até os da nossa família, o que estão vendo? Então a primeira coisa que a gente vê de como Deus usa quando nós somos referência. Outra coisa, como que ele faz isso? Pedro fala: eu não tenho prata e não tenho ouro, verso 6. Mas o que eu tenho, isso te dou. O que Pedro tinha? Aqui é um segredo. O que Pedro tinha? O que Pedro tinha, irmãos? Vamos lá, irmãos, pode falar. Eu não entendi nada. Pedro tinha um nome. Põe isso na sua cabeça. Um nome. Pedro tinha o nome da pessoa certa. Pedro tinha o nome daquele que tem poder. Pedro tinha o nome daquele que move tudo, daquele que é Senhor de tudo. É um nome. Jesus está à disposição do mundo inteiro. A misericórdia de Deus é renovada sobre todas as pessoas, boas e más. Deus faz chover sobre bons e maus. O tempo todo Jesus está disponível para o mundo inteiro, mas só nós, os cristãos, usamos o nome, o poder que há no nome. Lembra dos filhos de Sevas? 7 filhos de Sevas foram expulsar o demônio em nome de Jesus. E eles disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós os conjuramos, saia dele. Os demônios disseram: nós sabemos quem é Paulo, bem sabemos quem é Jesus, mas vocês quem são? Foram neles, bateram neles, machucaram eles, rasgaram a roupa deles. Quer dizer, o homem endemoniado acabou com 7 caras, bateu no 7, rasgou a roupa do 7, machucou os 7, porque eles eram exorcistas, sabe? E eles descobriram que em nome de Jesus o demônio era expulso. Aí eles foram usar o nome de Jesus e os demônios falaram: nós sabemos quem é Jesus, e Paulo bem sabemos quem é, mas vocês quem são? Nós não conhecemos vocês não, vocês vão apanhar hoje aqui. E levaram fora. Então, Deus, como que isso vai acontecer? Como que vai se mover o poder do Espírito Santo na nossa vida? Através do nome, que é sobre todo nome, o nome diante do qual vai se dobrar todo o joelho no céu e na terra, o nome de Jesus. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome dele, ande. Então, esse é a segunda resposta. Como que Deus faz? Deus faz através de referências, de pessoas referências, que se tornam referências porque têm vida santificada e tudo mais, e de pessoas que se apoiam, usam, se apossam do nome de Jesus. É um nome. Como que faz? Através do nome. E a parte primeira do verso de número 7: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. Olha o que está acontecendo aqui. Pedro faz uma declaração, todo cheio de amor, empatia por aquela pessoa. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Olha para mim aqui, rapaz. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ele levantou? Olha para o texto aí. Ele levantou ou não? Ele não levantou. O que Pedro precisou fazer no verso 7? Pedro estendeu a mão para ele, deu um puxão nele e colocou ele em pé. E quando ele se levantou, os tornozelos dele e os pés dele se endireitaram. Aqui
tem algo tremendo para nós, tem uma resposta tremenda para nós, porque muitas vezes a gente ora pela pessoa e a gente não vê o milagre, a gente não vê a cura estabelecida. Sabe o que a gente faz? A gente diz assim: não deu, né? Desculpa aí, falhou. Muitas vezes a gente tem um olhar incrédulo para aquilo que a gente está fazendo, e muitas vezes Deus está colocando a nossa fé à prova, porque o nome de Jesus tem poder. Mas você tem fé? Você crê que o nome de Jesus tem poder? Pedro poderia ter olhado e falado assim: ih, João, deu ruim, hein? Primeira vez que a gente sai lá da comunhão, vem para o templo aqui, fala para o cara levantar e andar, não funciona. Será que era só quando Jesus estava com a gente? Será que era só quando o pastor das ovelhas estava aqui? Agora que somos só nós, os dois pescadores aqui analfabetos, Deus não vai usar a gente? Pedro não pensa isso. Pedro pega ele pela mão e fala: levanta aí, rapaz. Põe ele em pé. E nesse ato de fé de Pedro, a fé de Pedro com o poder de Deus se encontram e algo sobrenatural acontece. É isso, irmãos. O poder do nome de Jesus precisa se encontrar com a tua fé. E quando isso se encontra, o milagre acontece. Não desista quando parece que não aconteceu. Insista, creia que vai acontecer, e acontecerá. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque algo parecido com isso aconteceu comigo. Quando eu levei meu filho para ser treinado na Jocum, em Ponta Grossa, a primeira vez que eu cheguei lá para visitá-lo, eu notei que uma das líderes, a Crisley, ela mancava, e ela me levou para conhecer toda a área da chácara onde ficava a base missionária de Ponta Grossa. E era um lugar todo assim, sabe, irmãos? Tudo era um lugar, não era um lugar planinho, era um lugar cheio de altos e baixos. E aquela mulher grávida, devia estar de 3, 4 meses, não sei, com aquela barriguinha já, e mancando, andando assim, uma perna mais curta que a outra. E eu vi aquilo, e ela toda solícita me apresentou a chácara inteira, sorridente, não tinha assim, ai, cada passo um ai, não. Se estava doendo, para mim não mostrou que estava doendo. E aí eu saí dali e saí com o coração apertado. Falei para Beth: bem, sabe de uma coisa que nós deixamos de fazer? Deixamos de orar pela Crisley. Eu saí com o coração tão apertado, cheio de compaixão por aquela moça. E então falei: a próxima vez que nós voltarmos lá, nós vamos orar por ela. Aí chegamos e tal, na hora de sair eu falei: ô Crisley, eu queria orar por você, você me permite orar por você? Ela falou: sim, pastor, claro, com certeza, não tem problema não. Quase igual aquele sujeito que diz assim: ah, claro, oração, toda oração. E ela falou algo parecido: toda oração é bem-vinda. Eu pensei comigo: ela não está entendendo. Porque quem está com o problema há muito tempo, se acostuma com o problema, a mente fica formatada. A doença não fica só no corpo, ela fica na mente também. A pessoa começa a achar que não tem jeito. Então assim, eu vou ter que conviver com isso. E eu perguntei para ela: o que aconteceu com você? Ela falou: quando eu era adolescente, nós estávamos numa viagem, eu estava sentado no banco de trás do passageiro, eu estava sem cinto de segurança, o carro capotou e eu saí pela janela da frente. E quando eu fui projetada para fora, a minha bacia foi dilacerada e todo um lado da minha bacia ficou arrebentado e simplesmente foi reconstruído, mas eu fiquei com a perna mais curta uma que a outra, 5 centímetros. 5 centímetros é isso aqui, ó.
Era uma mancadona mesmo assim, sabe? Ela falou, eu uso palmilha, mas a minha bacia não funciona direito. Então assim, é tudo cheio de placa, tudo remendada, não funciona direito. Então é isso que eu tenho, pastor. Aí a cabeça da gente fala assim, o que você inventou de fazer? Né? Como que vai ser resolvido isso? Já está tudo calcificado, a mulher já está madura, já era uma adolescente, agora é uma mulher madura, está cheio de placa lá. Como que essa realidade vai mudar? Como? Mas eu estava sendo movido naquele momento, tem algumas coisas assim de Deus na vida da gente. Eu estava sendo movido por compaixão. Eu olhava para aquela moça com compaixão, uma missionária desse jeito, e você vê que ela queria fazer missões, ela não estava se limitando. Não vai dar para fazer missões não, porque eu tenho esse problema. Não, esse problema não vai me limitar, eu vou fazer missões. E ela estava lá. Você vê que ela não tinha nem problema para agradar o marido dela, porque ela estava grávida, né? E era uma gravidez de risco, porque a bacia dela, porque a bacia da mulher, quando ela vai ter a criança, ela tem uma abertura. Você imagina uma bacia cheia esses ossos da bacia cheios de placas. O que vai ser disso? Era uma gravidez de alto risco. Aí eu falei para ela, vamos orar então. Aí eu falei para ela, senta aqui no banco aqui. Ela sentou. Mas sabe aquela cara de quem está olhando você fazer o que já fizeram? Sabe aquela coisa assim que a pessoa te olha, você se sente observado por quem está incrédulo do que vai acontecer. A pessoa não está esperando nada, vai fazer oração, vai acabar, beleza, mais um que orou por mim e bora lá. Eu comecei a orar por ela, eu me ajoelhei na frente dela, segurei as duas pernas dela, a perna esquerda mais curta que a direita, e eu comecei a orar, mas eu fiz uma oração breve para Deus fazer um milagre ali, mas em seguida eu comecei a falar com a perna dela, como se a perna dela fosse algo autônomo, fosse um ser dentro de outro ser, né? O ser chamado Crisley, com uma perna e uma bacia que pensava. Você falar com a perna, não adianta você teimar, essas coisas que vêm de Deus na hora assim, sabe? Não adianta você teimar e não crescer, porque eu vou ficar aqui e você vai cansar. Cresce logo. E a perna não crescia. Começou a juntar gente, os missionários começaram a vir, os líderes começaram a vir, começou a ficar curioso o negócio, né? E Deus às vezes está esperando que mais pessoas se aproximem, porque Ele quer manifestar para aquelas pessoas também. E de repente a perna começou a crescer. E Deus é muito, como usar essa palavra sem ofender a Deus, usar um termo porque assim, a majestade de Deus é tão grande, mas Deus às vezes Ele ri da gente, né? A perna passou do ponto da outra, a perna cresceu mais que a outra, como Ele dizendo assim, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quero. Parecia uma perna de borracha, ela veio para frente, imagina os dois tornozelos assim, né? O esquerdo aqui, ela foi para frente, passou, eu tive que falar, não, agora diminui, recua. Aí a hora que chegou do mesmo tamanho, eu falei, para, tá bom aí. Aí terminou, eu falei para ela, agora vai andar, eu quero ver você andar. E ela foi andar com a mente doente. Ela saiu, a mente ainda estava doente. Eu falei para ela, não minha querida, você não está entendendo. E o terreno onde ela estava andando era gramado e era assim, né? Eu falei, não, vai naquele lugar plano ali que é concreto, tira teu sapato e anda ali, mas anda com a mente de uma curada e não a mente de uma enferma. E ela pegou e falou, tá bom. Ela subiu lá mancando, chegou lá, tirou o sapato e foi andar. No que ela foi andar, ela deu 4, 5 passos, ela parou. Eu já tinha subido onde ela estava, era um trilho, sabe que quando faz em volta da casa, faz aquela sapata em volta da casa, era uma sapata daquela ali. Eu estava parado e ela veio correndo em minha direção, chorando,
e se ajoelhou aos meus pés como se eu fosse Deus. Eu falei, levanta que eu também sou homem. Eu lembrei de Pedro na hora. Levanta que eu também sou homem. Quem te curou foi Deus. Ela estava curada. Ela teve aquele filho, já teve um segundo filho. De vez em quando eles mantêm contato com a gente. Eles estão em Minas Gerais agora. O que chama lá? Ouro Fino. Na cidade de Ouro Fino. Então, amados, Deus quer fazer. Mas você já pensou, eu faço aquela oração, eu vejo aquela incredulidade nos olhos das pessoas, eu paro. Não. A perna vai crescer, você vai crescer. Eu batia na perna, você vai crescer. Vocês já viram orar assim? Você vai crescer, perna. Como vocês já viram aqui, saiu a dor, não saiu, então vamos orar de novo. Vai sair dor. Quando eu vejo que a pessoa, ela não está interagindo na oração, porque você imagina, Pedro pega aquele cara pela mão e fala assim, levanta, ele pega e puxa a mão, ele não quer levantar. Ele não está acreditando, ele vai ficar lá. A cura de Deus está na vida dele e ele vai ficar lá com os pés tudo emborcado, porque ele não aceitou ser puxado. Mas a hora que Pedro puxou ele ficou em pé. E os pés dele endireitaram, os tornozelos dele chegaram no lugar. Então nós não podemos desistir. Nós temos que ser referência. Nós temos que entender que o poder está no nome de Jesus. E nós temos que crer, porque Deus vai nos usar. Mesmo que a tua fé seja pequenininha, você tem fé porque você crê em Jesus. Jesus já te deu fé, o Espírito Santo já te deu fé. E Ele vai te mover desse jeito. Creia. E quando Deus começar a fazer, não se exalte, porque é Deus quem está fazendo, não é você. Fica com a bolinha baixa, né? E uma terceira resposta aqui que esse texto nos dá é por quê? Por que Deus faz isso? Olha a parte B do verso 7. Então, segurando pela mão direita, estou começando a ler o versículo, né? Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Agora, veja bem, o que aconteceu com os pés dele? Ficaram firmes. Por que Deus faz isso? Para uma mudança de realidade. Até aquele dia, aquele homem não podia ficar em pé, de repente ele está em pé. Você imagina isso? Ele era um homem, ele não era uma criança, ele era um homem. Quantos anos? Sei lá. A Bíblia não diz que era um menino, a Bíblia não diz que era um jovem, diz que era um homem. Deus muda a realidade das pessoas, é por isso que Deus faz. O segundo motivo, quando você olha para o verso 8, olha o verso de número 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Mudou a realidade dele. Ele nunca tinha andado, ele está andando. Ele nunca tinha saltado, ele estava saltando. Você que está fazendo vôlei lá, imagina. O cara nunca saltou na vida dele, ele nunca saiu, ele nunca conseguiu levantar o corpo dele do chão, agora ele está saltando. Você faz vôlei, né? O vôlei tem que saltar pra caramba, né? Não sei como que consegue ficar lá às vezes 3, 4, 5 horas saltando, né? Mas as batatas da perna devem queimar que nem não sei o que. Esse cara agora estava saltando, os pés dele estavam firmes. Imagina, ele tinha os pés emborcados. Ele poderia ter tido medo de saltar. Salta e o pé, bum, a hora que você cai não sobre a planta do pé, mas cai sobre os tornozelos. Então ele saltava agora certinho. E ele corria, e ele pulava, e andava por ali. E diz a palavra que depois ele entrou com eles, ele entrou com Pedro e João no pátio do templo. Eles continuaram indo na direção da reunião de oração. E o que ele estava fazendo? Andando, saltando, e ele estava fazendo mais uma coisa aí, que é um dos porquês. Ele estava louvando. Deus faz porque Ele quer. O propósito de Deus é ser adorado, louvado, não como uma estátua que não fez nada, mas como um Deus que tem misericórdia, como um Deus que socorre, que estende a mão, que tem compaixão, amor pelo ser humano. É maravilhoso.
quando a gente entende isso, que é para louvor de Deus. Eu já vi pessoas que começam a ser usadas por Deus e começam depois a fabricar a cura, fabricar milagre, porque elas querem continuar sendo louvadas, só que Deus não está mais naquilo. E a gente vê aí gente fazendo, inclusive na televisão, gente fazendo milagre, fazendo mágica e não milagre. Não sei se vocês já viram já, aquele pessoal que vai tirar tumor do rosto dos outros, vai lá com a coisinha no meio dos dedos, esfregando óleo, aí de repente vai fazendo assim com as mãos, quer dizer, vai descendo a massinha, aí sai aquela coisa preta, cheia de óleo, o câncer foi tirado nada. Eu vi isso sendo feito muito por esses médium espíritas, de botar uma pessoa deitada, enfiar a mão na barriga da pessoa e começar a tirar fígado de galinha, coração de galinha, ali com sangue, e as pessoas vendo, achando que aquilo era uma cura, e não era. Esses tempos atrás eu vi que o cara tira um coração, o cara estava com um problema cardíaco, olha só que maldade, né? O cara vai lá para orar, e aí começa aquele negócio de põe a mão, coloca uma toalha em cima, irmão. Aí de repente coloca a bacia embaixo, já tem os coordenadores, coloca a bacia embaixo, taca mais óleo, está lá com a mão, taca mais óleo por cima, e vai óleo, óleo ungido, vai lá óleo, e de repente cai dentro da bacia um coraçãozão desse tamanho, não cabe nem no peito do cara, o coração humano é pequenininho, e um coração de boi cai dentro da bacia. Você imagina, um cara desse teve a pachorra de passar num açougue, comprar um coração de boi, pensando, eu vou enganar os crentes. E sabe de uma coisa? Muitos crentes gostam de ser enganados. Glória a Deus, aleluia. Aquele coraçãozão de boi desse tamanho assim, ó, que depois o cara vai pegar e ainda fazer um churrasquinho dele ainda, vai cortar ele, colocar no espetinho, fazer um churrasquinho, e rir dos crentes com o dinheiro dos crentes na mão. Está cheio de malandro, irmãos. Está cheio de malandro. Um dia eu vi um profeta falando numa igreja, vi ele num vídeo, né, na internet, falando numa igreja, e assim, o cara parece estar recebendo assim sabe aquela comunicação intergaláctica, né? O cara está recebendo assim, puxando pergaminho. Quem viveu, lembra, né? Puxando pergaminho. Tem gente que atende o telefone, leva um telefone, atende o celular para falar com Deus. Não sei se vocês já viram isso. O cara atende o celular dele toca, ele fala, nós vamos orar, Deus vai falar comigo através do celular. O celular dele toca e ele atende e fala, como? É isso mesmo, Senhor? Senhor, tem certeza? Ó a conversinha. Irmãos, é desse jeito. Senhor, tem certeza? Senhor, eu estou aqui, o pessoal está aqui tudo me olhando, Senhor. Senhor, tem certeza? O Senhor vai fazer isso comigo, Senhor? Tá bom, Senhor, tá bom. O senhor pode aguardar na linha, por favor? Irmãos, estou conversando com o Senhor Jesus aqui, e Ele está me dizendo que aqui tem uma pessoa com o nome de Marta. Tem alguma Marta aqui dentro? Tem? Ah, tem uma ali, ó, Marta. Como que é, Senhor? Ela tem 2 filhas. Você tem 2 filhas? É você? Não é outra Marta? Tem mais alguma Marta aqui? Que tem 2 filhas? É você? Ah, que legal, Senhor. Diz que a sua primeira filha você não podia você não podia gerar filhos, e você teve uma menina. É isso mesmo? Ela está confirmando aqui, é ela mesma, Senhor. O que o Senhor tem a dizer? Ah, tá. Seu marido não é convertido. O Senhor está falando isso para mim, que seu marido é católico, né? Ele vai se converter e ele vai estar aqui, ó. Semana que vem ele vai estar sentado do teu lado, aqui, servindo a Deus. Amém, irmã? Recebe aí, irmã. E o povo, glória a Deus, porque vocês conhecem ela. Fiquei olhando e falei, rapaz, que conversa é essa?
Mas assim, eram as coisas assim, o cara sabia até o olerite do cara, número de RG, de CPF. Eu falei, que coisa é essa, Senhor? Irmãos, tudo por internet, você deixa tudo lá. O cara vai lá, que nem ele é chamado para vir aqui pregar nessa igreja. Eu chamo ele porque vi que ele é profeta. Aí ele tem o telefone de contato dele, eu ligo para ele e falo, você pode vir aqui na igreja? Claro, posso ir sim, pastor. E ele vem, mas só que antes de vir ele entra na página da igreja. E aí ele vê lá uma que frequenta muito a página da igreja. Aí ele vê lá, Vanderleia, tudo quanto é PSD do pastor tem uma Vanderleia lá. Ele, Vanderleia, que Vanderleia é essa? Aí ele vai atrás do rostinho da Vanderleia, acha a Vanderleia, acha o perfil da Vanderleia. Vanderleia alô, casada com um chinês. E ela tem as poesias dela, e ela coloca lá o que ela pensa e tal. Chega aqui, ele fala, olha, Deus está me falando que tem uma Vanderleia. Tem mais alguma Vanderleia aqui? Porque é uma Vanderleia específica, parece que tem, seu sobrenome tem 2 letras, é L-O, Lô. Você é casada com um chinês, não é? As pessoas, como ninguém conhece ele, começa a achar que o cara está recebendo uma revelação de Deus. Irmãos, a maioria desses caras, se não é 100%, 99,9% tudo picareta, ganhando dinheiro às custas de crente que não tem vida com Deus. Porque crente que tem vida com Deus não precisa de profeta. Crente que, olha, eu estou dizendo isso para você com toda seriedade, o verdadeiro crente não precisa nem de pastor, porque ele se autopastoreia, ele se deixa pastorear por Jesus. Por que ele vai na igreja que tem pastor? Para ter comunhão com os crentes, para ter uma autoridade sobre a vida dele, para ser submisso a alguém. Não é porque ele precisa, porque o único que verdadeiramente ele precisa é de Jesus. Então por que Deus faz? Para ser louvado. Mas tem gente que começa a usar desse poder que move o crente, ou da ilusão desse poder, para autopromoção. Irmãos, o fim disso é trágico. O fim disso é trágico. E um último motivo pelo qual eu vejo nesse texto aqui, é que Deus quer impactar outras vidas. Deus faz isto porque Ele quer impactar outras vidas. Veja só, verso 9 e 10. Quando o povo viu o ex-mendigo e aleijado, andando e louvando a Deus. Deixa eu fazer uma consideração aqui primeiro. Esse cara tinha tudo para estar triste. Porque, irmãos, tudo bem, ele estava curado. Mas por que ele ficava lá na porta do templo? Vamos lembrar, por que ele ficava lá na porta do templo? Para ganhar dinheiro, esmola. Por que a família dele passava essa vergonha de colocar um filho, ou o marido, ou o pai na porta do templo para pedir esmola? Por que vocês acham, irmãos? Porque eles não tinham dinheiro. Eles não tinham como sustentar aquele homem e como sustentar a família. Provavelmente aquele recurso era o único ganha-pão da família. Agora acabou aquele ganha-pão. Ele podia estar pensando: você é louco, velho? Eu fui curado e agora para eu comer? Não tem mais jeito de eu sentar ali na porta. Como que eu vou viver agora? Mas aquele homem, ele estava louvando a Deus. E muitas vezes a gente está preocupado, para fazer a vontade de Deus, a gente fica preocupado com o que a gente vai perder. O que a gente vai ter que renunciar? Aquele homem está louvando a Deus. Porque com certeza ele estava pensando: se ele pôde me curar, ele pode fazer qualquer coisa. Eu não preciso mais temer. Eu estou seguro. Nunca mais eu vou mendigar. Porque ele, com certeza, ele conhecia o Velho Testamento. Quando Davi diz: eu já fui moço e agora sou velho, eu jamais vi um justo mendigar o pão.
esse é o Deus que eu queria conhecer. E o que aconteceu quando viram este homem com essa exuberância? Verso de número 9, quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus quer contagiar este mundo. Deus quer que as pessoas descubram que há um Deus vivo, verdadeiro e agindo ainda hoje. Que maravilha! Um Deus que age, não é um Deus só de pregação. Tenho conversado muito com os pastores sobre isso. Nós não podemos ser uma igreja de canta, prega e vai embora, canta, escuta e vai embora. Não, irmãos, tem algo maior nisto. O poder que move o cristão, tem o poder do Espírito Santo nisso, tem a ação do Deus vivo em nós, e nós precisamos deixar este poder agir em nós. É isso que eu estou conversando com os jovens, com os adolescentes, e soltem os seus filhos para vir, ajudem eles a chegarem aqui, invista na vida deles, traz eles para cá aos sábados, porque nós vamos orar e vamos ter um grupo de ação aqui. Eles vão ser motivo de bênção. E daqui a pouco, não vai levar muito tempo, alguns de vocês vão estar reclamando que a igreja ficou muito barulhenta. Não vai ser mais esse silênciozinho assim. Sabe por quê? Porque vai encher de jovem e adolescente aqui, tudo noiado. Vai vir dessas biqueiras, gente que vivia no tráfico, gente que vivia nos botecos, vão vir para cá e vão começar a ser transformados em vidas novas. E eles vão botar essa igreja de cabelo em pé, porque Deus usa os loucos deste mundo para confundir os sábios. Então traz os seus filhos para cá, porque senão seus filhos vão tudo para o inferno. Maneirinho, cheio de fica em casa, cheio de, né, não me meto em problema, tal, vai tudo para o inferno. Quietinho vai para o inferno. Aqui é, agora, se você quer filho que você controla, deixa eles em casa, porque aqui vai ser controlado pelo Espírito Santo. Se você trouxer, sabe que você está trazendo o seu filho, como se você estivesse trazendo ele para um quartel. Ele vai ser treinado para ir para a batalha. A moçada aí já se comprometeu. A moçada que veio já se comprometeu comigo. E eu sei, falei para eles, tinha mais gente ontem aqui do que tinha quando eu comecei meu ministério. Então por isso eu creio que em 1 ano, 2 anos, nós vamos ver a coisa muito diferente. Eu falei, não é porque eu vou fazer não, é porque Deus vai fazer através de vocês. E vou falar para os jovens que estão se sentindo velhos, porque tem gente aqui que está com um pouquinho mais de idade, está falando assim, já não é da minha idade mais, ô enferrujado, enferrujada. Para, eles precisam de vocês. Aqueles que são mais velhos um pouco, eles precisam de vocês. Os mais novinhos precisam de referência. Eu estou precisando, por exemplo, falei para eles aqui, eu estou precisando de gente para vir ensinar a dançar street dancing aqui. E tem gente na igreja que sabe, mas vai arrumar tempo para vir aqui? Para ensiná-los? Porque em julho eu vou fazer uma ação missionária. Não é para oba-oba não. Nós vamos para cima. Vai pegar fogo essa cidade. E em janeiro do ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer uma FM. Vai pegar fogo o negócio, irmãos. E começa a preparar a poupança dos seus filhos, porque eles vão ser levados para fora, para mudar esse mundo. Amém? O poder de Deus se move naqueles que estão em comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Se move como?
através da referência, se move através do nome de Jesus e da fé do crente. E por que isso? Porque Deus quer ser adorado, louvado e quer impactar outras vidas, além daquelas que Ele está tocando para fazer um milagre. Vê que o milagre foi feito na vida de um só, mas todos ficaram admirados, todos ficaram perplexos. Uau! De repente aquilo que os profetas falavam, de repente aquilo que está na palavra está acontecendo. Deus está vivo. Deus está vivo, amado? Amém? Você crê que Deus está vivo? Deus está vivo e na sua vida, amém? O poder que move os cristãos está na sua vida? Amém. A palavra diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos age em nós. Então vamos nos deixar usar. Quantos estão comigo? Quantos estão dispostos a ser usados por Deus? Levanta a mão aí, Davi. Você não quer nada não, Davi? Muito bem. Quem está morto fica com a mão levantada. Quem está morto fica com a mão levantada. Então parece que estão todos... Está morto, Mauro? Não? Muito bem. Então, amados, estamos juntos. Agora, isso não é uma pregação para agora, é para todo santo e bendito dia. Vamos ter que tomar essa decisão toda manhã. Vamos olhar lá para frente. Você imagina, eu vou fazer 63 anos. Quantas coisas mais eu espero dessa vida? Irmãos, dessa vida eu não espero nada. Então, quais são os seus sonhos, pastor? Meus sonhos são servir a Deus. Meu sonho é chegar bem lá no final. É ouvir de Deus a frase: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O meu desejo é esse. Quanto tempo mais eu tenho de vida? Eu sei lá, eu não sabia isso aos 20. Eu vou saber aos 63. Eu não sabia que ia chegar até aqui. Ebenezer, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Mas e agora? Sei lá até onde vou eu. Até os 70, 80, 100, 120. Eu sei lá até onde eu vou. Eu só não quero ficar em cima de uma cama. Eu só não quero ficar dando trabalho para os outros. Não é que eu não quero ficar em cima de uma cama porque eu não quero ficar doente. Não quero ficar dando trabalho para os outros. Eu quero que Deus chegou a hora de Deus falar: filho, acabou. Chegou a hora. Vem. Agora eu quero deixar um legado. E eu quero que você me ajude com isso. Eu quero que você deixe um legado também. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Vamos tomar a ceia do Senhor nessa perspectiva de compromisso. Senhor, eu estou nesse exército. Senhor, tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor age em mim. Amém? Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos ficar em pé. Eu me rasgo Levante as suas mãos, diga isso para o Senhor. por inteiro.
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Você já entrou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos e glorifica este poder que move, que é o Espírito Santo, que move cada cristão. Glorifica o Espírito, glorifica o Filho, glorifica o Pai. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por esta palavra que nos orienta, que nos impulsiona, que nos fustiga e ao mesmo tempo, Senhor, nos entusiasma. Queremos fazer o que o Senhor diz. Senhor, tome cada um em Tuas mãos e que nossas decisões sejam verdadeiras, sejam realizadas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor atue na vida de cada um, no nome santo de Jesus, para que sejam verdadeiras testemunhas do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre tua vida, meu amado, minha amada irmã, sobre a vida do povo de Deus espalhado na face da terra, lá na Rússia, lá na Ucrânia. Que todos aqueles que são do Senhor sejam movidos pelo Senhor, e que isso aconteça em toda a face da terra, hoje até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Irmãos, só mais um aviso. Domingo que vem nós teremos a grande celebração da estaca. Será aqui, na sede, pela manhã, 9 horas da manhã. Então não atrase, porque todas as celebrações estarão aqui. A do Marajó, a do Maracá, a da noite estarão aqui com a gente, tá bom? E um grupo que o Marcelo Cornelheiros também tem evangelizado lá no Santa Antonieta,
também estará aqui, algumas pessoas de lá. Ok? 9 horas da manhã, todos juntos aqui na grande celebração da estaca. Que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Amém, vão em paz, abençoa o teu irmão, diga para o seu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Aleluia!